Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, estamos juntos aqui mais uma vez. Hoje é dia 16 de dezembro, não gosto muito de datar, mas de vez em quando a gente data só para ter uma ideia do período que a gente está vivendo, né? Final do ano, contas muito altas, tá? Tudo muito caro. Saiu uma matéria no jornal, acho que foi no Folha de São Paulo, falando que o brasileiro descobriu os ovos, né? Porque não dá para comer carne, nem de frango, então vamos comer ovo, né? Isso aí, maravilha. Aquela picanha, para você que fez o 50 em Romanos, né? Aquela picanha prometida, aeroporto cheio igual rodoviária, isso aí, maravilhoso. Uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, R$ 3.000. Compra fora, assim, agora, entra aí e vê quanto é que custa Vitória, Rio de Janeiro. Caramba, bicho, olha, não sei onde é que a gente vai parar não, sinceramente. Mas esse é o Memória Capixaba, que a gente vai e volta na história, na historiografia, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês desse jornal que é... Qual é o jornal, gente? Deixa eu ver aqui rapidinho. A Província do Espírito Santo, de 1883. Eles faziam uma historiografia até bacaninha aqui, colocando datas importantes na história do Espírito Santo, né? Começando aqui, nesse dia específico do jornal, em agosto de 1883, então fala do mês de agosto, né? No dia 20 de agosto de 1840, Vasco Fernandes Coutinho, primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, né, estava de volta, ele foi a Portugal, voltou, né, e fez uma escritura pública com sua esposa, Dona Isabel Fernandes, da terra desta capital, então chamada Ilha de Santo Antônio. Ilha de São Antônio, né? Esta ilha recebeu tal denominação após ser explorada a 13 de junho de 1536 pelo fidalgo Duarte de Lemos, né, que assumiu depois, digamos, a governadoria da ilha de Vitória, né, chamada pelos indígenas de Guananaí, né, e posteriormente Duarte de Lemos herdou, né, a ilha, né. Ele era fidalgo da Casa Real por serviços prestados na Índia. Ele estava na Bahia depois de ter passado pela África, pela Índia, né, e veio então auxiliar Vasco Fernandes Coutinho numa daquelas batalhas intermináveis que aconteceram no norte do Espírito Santo, divisa com Bahia, né, contra tupiniquins e outros povos indígenas aqui da região, que viviam em batalhas entre si, estavam às vezes aliados de portugueses, às vezes de holandeses, às vezes de ingleses, uma confusão, né? Inicialmente, Duarte de Lemos havia obtido a ilha de Vitória por afuramento com o objetivo de levantar um engenho de açúcar aqui na ilha, né? Lá nas proximidades do Rio Marinho, na Roças Velhas, né? Era assim chamado o engenho de Roças Velhas lá no Rio Marinho. E na verdade não era Vitória, né? Era Vila Velha, mas era tudo Vitória. Então o jornal continua falando de outras datas importantes, mas tudo assim fora de ordem, né? Primeiro 1540, agora 1806. Assume o cargo de vice-rei do estado, no Rio de Janeiro, o 8º conde dos Arcos, Dom Marcos de Noronha e Brito. Ele sucedeu o Marquês de Aguiar, que permaneceu no posto até a chegada do sucessor em 22, até a chegada, né, do príncipe regente Dom João VI, a 22 de janeiro de 1808. Na armada que trouxe o príncipe regente estavam com ele Dona Maria I, a mãe dele, né, Dona Maria a Louca, chamada assim, né, também a princesa Dona Carlota Joaquina de Bourbon, suas tias as infantas Dona Maria Francisca Benedita, Dona Maria Ana, além dos príncipes Dom Pedro, né, o nosso Dom Pedro I, que chegou aqui pequenininho, né, fruto do casamento dele com Dona Maria Joaquina. Também chegou Dom Miguel, Dona Maria da Assunção e Dona Isabel Maria, que eram irmãs de Dom Pedro, né. Toda a corte veio para
para o Brasil, né? Então ele está falando aqui do vice-reinado do 8º Conde dos Arcos. Você vê que não são só datas relativas ao Espírito Santo, tá? Tem também datas relativas ao Brasil inteiro, né? No dia 22 de agosto de 1868, foi exonerado do cargo de presidente desta província do Espírito Santo o bacharel Francisco Leite Bittencourt Sampaio, que havia assumido a 11 de outubro de 1867. Ele foi substituído pelo distinto juiz de direito Dr. Luiz Antônio Fernandes Pinheiro, que anteriormente ocupava o cargo de chefe de polícia. Então você vê, gente, o Espírito Santo teve vários presidentes de província. Às vezes o cara ficava 8 meses, ou 3 meses, ou 1 ano no máximo, e já trocava, entrava outro. Tudo indicação do Império, né? Deixa eu ver aqui, o que tem de legal. Aqui fala do Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, né? São Salvador, Goitacazes, em 23 de agosto de 1747, em Carta Régia, é confirmada a doação da nova capitania da Paraíba do Sul, limítrofe desta província do Espírito Santo, a Martim Correia de Sá, visconde de Asseca, sucessor de seu pai, Salvador Correia de Sá e Benevides. Os habitantes das vilas de São Salvador, norte do Rio, do estado do Rio, divisa com o Espírito Santo. Também Barra dos Campos de Goitacazes, irritados com o governo do donatário, opuseram-se à posse do tenente-coronel Martim Correia de Sá, filho, né, do Salvador Correia de Sá e Benevides. Por meio de sedições, derrotaram as forças enviadas pelo governador do Rio de Janeiro, o conde de Barbodella, Gomes Freire de Andrade. Em meio à revolta, descendentes de antigos possuidores de sesmarias, influenciados por jesuítas, beneditinos e carmelitas, participaram ativamente. Entre os líderes, então, destacavam-se Benta Pereira, heroína campista de Campos, né, de Goitacazes, que defendia suas terras montada a cavalo, armada e resoluta. No ano seguinte, no ano de 1748, o governador enviou 3 companhias de fuzileiros e granadeiros para apoiar o ouvidor da capitania do Espírito Santo, Dr. Mateus Nunes José de Macedo, a fim de restabelecer a ordem. Você vê que havia uma ligação umbilical entre as capitanias, a vila de Campos de Goitacazes com a capitania do Espírito Santo, né? Nesse período aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui legal. Em 25 de agosto de 1802, publicaram-se nesta data instruções do governo de Lisboa sobre a distribuição de papel selado entre as províncias do Brasil. Se tem mais alguma coisa com relação aqui à província do Espírito Santo. A 27 de agosto de 1854, faleceu nesta cidade o capitão Inácio de Barcelos Freire, nascido a 31 de julho de 1789. Exerceu cargos públicos importantes, né, e foi ativo na política local, destacando-se pela sua contribuição no combate à insurreição do Queimado em 1819, na Serra, né? Quando um grupo de escravos rebelados ameaçava seus senhores, capitão Inácio, interveio corajosamente ajudando a conter a revolta. Sua dedicação à segurança pública e à administração provincial fez dele uma figura notável em sua época. E a gente tem que entender, gente, que os jornais, esse jornal, a publicação dessas datas importantes para o Brasil e para o Espírito Santo, né, para a província, é um jornal datado de 1883. Então, já havia sido assinada, por exemplo, a lei do sexagenário, do ventre livre, mas a Eusébio de Queiroz ainda não, né? Perdão, a Lei Áurea ainda não, a Eusébio de Queiroz sim, do tráfico negreiro, que é de 1860, 1859. A Lei Alberdin, a mesma da Inglaterra, que foi nomeada no Brasil como Lei Eusébio de Queiroz, né?
mas a Lei Áurea ainda não. Então, os jornais tratam, né, a coisa de forma bem escravocrata, né? Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer esses julgamentos assim, da imprensa, né, para não ser anacrônico, né? Em 26 de agosto de 1654, ainda meados do século XVII, o capitão-mor Antônio do Couto e Almeida, lugar-tenente do donatário Ambrósio d'Aguiar, ou de Aguiar Coutinho, concedeu por título a Berardo Aires Samara uma sesmaria nas terras de Boapaba e Mariricá, no município da Serra, né? Mediante foro anual de 1 conto de réis, né? Aos cofres, né, do Conselho da Câmara. Então é interessante, gente, você encontra nesses jornais essas datas importantes, são datas importantes dentro do estamento burocrático, da política, na província do Espírito Santo, no século XVII, XVIII, XIX, né, que são datas importantes aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso mesmo, né? São pequenas notinhas, né? Tratando de coisas da municipalidade, da província, do Tesouro da Fazenda, da Promotoria Pública, da fiscalização de rendas, dos procuradores municipais, né? Era muito diferente, né, dos edis, das câmaras municipais, dos juízes de paz, dos eleitores, né, das eleições. Era tudo muito diferente, né? Tinha também juízes de órfãos, por exemplo, que era muito comum nessa época, que seria uma espécie de juizado de menores na época, né? Então, todas essas datas são datas que foram importantes dentro dos anais das coisas que aconteciam na província do Espírito Santo e outras províncias pelo Brasil, né? E que eram colocadas no jornal A Província do Espírito Santo, né? Ali em meados do século XIX até o final do século XIX. Então, esse é um vídeo curto aqui só para tratar desse assunto aqui, né? Eu encontrei esse e outras dezenas de datas comemorativas e datas importantes da província do Espírito Santo na Biblioteca Nacional. Então você pode entrar lá, né, e você vai ver vários relatos, né, que são pequenas pílulas dessas datas comemorativas que são interessantes para a gente pontuar e até encontrar alguma incongruência, como eu já encontrei algumas, né? Porque a história ela vai andando e vai se reescrevendo às vezes, né? Então tem uma coisa que você encontra ali, uma data que está errada, de repente encontrou-se um documento e aquela data foi alterada na historiografia, ou o nome de alguém que de repente era tratado de uma forma, ou algum nome de um logradouro que estava errado, que mudou. Isso é muito comum também de acontecer, né? Então é isso aí, pessoal. Especialmente essas datas estão aqui, né? Como vocês podem ver aí no Facebook, que é o repositório onde a gente coloca todas essas pesquisas. Eu coloco no Facebook, né? Então é só entrar aí, você vai ter detalhes sobre essa publicação então do jornal A Província do Espírito Santo de 1883. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente aqui com nossas pesquisas no Memória Capixaba. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.